Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da AeroPlus desta nossa série em Excel, onde eu explico muitas coisas de análise financeira básica para cálculo de rentabilidade de investimentos imobiliários. Hoje, neste terceiro episódio, queria falar de custo do capital, ou seja, se lembram, ficámos mais ou menos aqui, aliás, ficámos exatamente aqui, não mais ou menos, no último episódio, portanto, o nosso simulador já inclui os impostos detalhadamente. Eu não vou de facto aqui no IMT passar além da segunda tabela, embora isto para ser bem feito deveria considerar todos os casos, mas é uma questão muito simples. E o IMT também já está calculado, aliás, o imposto do selo já está calculado e tudo mais, e portanto temos agora este cenário. Além disso, aquilo que eu agora hoje queria fazer era o custo do capital e fazermos no fundo a análise com os pagamentos que nós temos que fazer no caso de haver financiamento. Este custo de capital só se aplica a exemplos com financiamento. Portanto, vou criar aqui uma categoria entre custos e rendimento. Eu volto a dizer, estas aulas são relativamente básicas. Se vocês realmente quiserem levar isto a fundo, têm que ver o nosso curso de investimento imobiliário número 2, ou nível 2, que é onde eu levo todos estes assuntos a um nível totalmente diferente daquilo que aqui mostra, ok? Vamos falar aqui neste simulador do cash flow e, portanto, vou trocar a cor do rendimento para um verde escuro, talvez, se calhar não tão escuro. Ok, temos aqui o cash flow, que é uma coisa diferente do rendimento, na medida em que, aliás, vou passar mesmo o rendimento, o cash flow para baixo, na medida em que temos aqui, no fundo, o cash flow acaba por ser uma métrica muito relacionada com o rendimento, nomeadamente do ponto de vista líquido, ou seja, o rendimento acaba, e eu vou aqui trocar isto novamente, o cash flow acaba por nos dar acaba por ser algo mais congruente do ponto de vista de análise financeira. Ou seja, o rendimento do imóvel tem que ver com as rentabilidades, o cash flow não tem tanto a ver com a rentabilidade, tem mais a ver com o valor absoluto. Portanto, eu normalmente considero o rendimento como algo percentual e o cash flow como algo absoluto, ok? Mas há quem diga que cash flow e rendimento é a mesma coisa. Eu, em termos de análise financeira, gosto de separar as duas coisas. Mas vamos, sem mais delongas, fazer aqui o nosso simulador. Ora, aqui acabamos por ter necessidade de outra coisa, de uma segunda coluna aqui que dirá respeito ao financiamento. Portanto, vou colocar valor financiado, coisa que de resto, e vou alinhar isto tudo à esquerda para ser congruente, coisa que de resto já aqui está, o valor financiado, portanto este aqui vem daqui, será exatamente a mesma coisa, e vou colocar, já para ser congruente, vou colocar o quarto tom de cinza, aqui está ele, ok? E, portanto, este é o valor financiado inicialmente, ou seja, o empréstimo obtido foi deste valor, é o que importa. Não interessa se isto faz sentido ou não, não é a ideia. E vamos tentar também perceber qual é a taxa de juro do financiamento. Este valor aqui já será introduzido e, portanto, teremos que ter uma taxa de juro. Para simplificação de raciocínio, até porque não para simplificação, também por simplificação, mas a verdade é que trabalhar com taxas variáveis é algo extremamente complexo. E portanto eu vou trabalhar com a taxa que eu mais gosto, que é a taxa fixa, e vou aqui colocar uma percentagem e vamos considerar uma coisa a 3,5%. Ok? Todos estes valores aqui serão indexados à direita. Muito bem. Temos uma taxa de juros de 3,5% e depois temos o período, ou a maturidade, vou colocar até maturidade, do empréstimo, ou do financiamento. Ok? Essa maturidade será também inserida por nós e aqui vou colocar 30 anos. Ok? Sendo que aqui estamos sempre a falar de meses. Eu não queria alongar muito estas colunas, porque depois em termos de... fica tudo muito, muito diferente. Vou aqui colocar maturidade em meses. Assim já
poupa aqui um bocadinho de espaço. Ok, 360 meses e não creio que me falte mais nada para aquilo que eu pretendo. Ok. Ora, para já, portanto, começamos por aqui. É importante termos em atenção a taxa de juros, o valor financiado e a maturidade e conseguimos no cash flow, depois de termos a renda. Aliás, eu vou colocar aqui novamente a renda, mas vou fazer uma coisa. Este valor vai ser automático e vai ser precisamente este valor. Portanto, estamos em mensal, não é? Aqui é o mensal. Vamos já indexar isto tudo ao centro, alinhar ao centro. A renda será esta, ou seja, este é o valor que nós alteramos. Se a renda do imóvel baixou para 750, tudo o resto muda, incluindo este novo valor. Se a renda aumentou para 900 euros mensais, tudo isto também mudou. Eu vou deixá-la em 800 euros para, enfim, para continuarmos com o mesmo exemplo que tínhamos há pouco. Muito bem, taxa de juro, maturidade. Agora conseguimos calcular uma prestação sobre a obrigação. O que é que isto quer dizer? A vossa prestação bancária, se quiserem, ou outra que não seja bancária, para pagamento do empréstimo, não é? E mensalmente é importante, eu já vou aí, aliás, vamos já aí, Mortgage Formula, ou Mortgage Calculator. Vamos já a mortgagecalculator.org, portanto suponho que tenham o que eu quero. E vamos aqui colocar efetivamente um empréstimo de, e agora vamos ser um bocadinho congruentes com o que é que está, 89.093,15, 89.093.15. Eu já explico o que é esta história de down payment. O interest rate será 3,5%, portanto a taxa de juro. O termo também serão 30 anos, ok, temos tudo bem. Property tax, que aqui é considerado nos empréstimos nos Estados Unidos. Vamos fazer aqui um cálculo. É isto mesmo que eu quero. Eu queria explicar que, repare-se que o balanço, ou seja, o capital em dívida, vai naturalmente decrescendo com os anos. Portanto, se nós começamos em 2020 e eu coloquei aqui, eu vou colocar janeiro só para eliminar aqui outra variável. Portanto, vamos admitir que foi janeiro de 2020 que fizemos o nosso empréstimo e ele vai decrescendo o capital em dívida, naturalmente, até não devermos mais nada. É um crédito a 30 anos, como eu aqui coloquei, e eu queria que atentassem nestas duas barras. Não sei se já conhece isto, mas essencialmente o juro, e podemos aqui ver interest, no primeiro ano são 3.091 dólares, mas vamos fazer a conta a euros, é exatamente igual, a forma não muda. Repare que ele vai decrescendo, ou seja, no primeiro ano pagamos 3.091. Neste ano aqui, no ano 14, portanto em 2034, vamos só pagar 2011 e nos últimos anos praticamente nem pagamos juro. O capital, que em inglês se chama principal, vai aumentando com o passar do tempo, é perfeitamente natural, portanto um vai diminuindo e o outro vai aumentando. Há uma fórmula de cálculo, Mortgage Payment Formula. Vamos aqui ver se temos aqui alguma coisa, ok. Provavelmente chega perfeitamente para o que eu quero ilustrar. Calculations for different loans, example payment calculation. Portanto, o que é que nós aqui temos? Esta é basicamente a fórmula. É o principal, aquilo que realmente devemos, multiplicado pela taxa dividida pelo período em que é calculado. No nosso caso estamos a falar de uma hipoteca e portanto serão 12 meses. É mensal o pagamento, mas há empréstimos que só se pagam trimestralmente, por exemplo, aqui o período já só seria 4 e não 12, vezes 1 mais a taxa de juro, dividida novamente pelo período, que seriam os 12, elevado, aqui começamos a entrar em potências, ao próprio período e se quisermos a maturidade do crédito, ou seja, se o período são 12 meses, a maturidade no nosso exemplo, salvo erro, eram 30 anos, não é? E portanto este T seria 30 a dividir por 1 mais, basicamente a mesma coisa, tudo aqui é igual, menos 1. Aliás, temos aqui um exemplo, é interessante, e qual é a vantagem de usarmos um Google Sheets, tal como o Excel? Nós temos uma fórmula que nos dá imediatamente esse pagamento, e vamos, agora parece que bloqueou aqui alguma coisa,
Vamos perceber o que é que aconteceu, ok? A prestação, existe uma fórmula já em Excel, e eu agora espero não passar vergonha, será a fórmula PGTO, Pagamento Periódico de Investimento da Anuidade, correto, é a anuidade que nós queremos. Vamos primeiro à taxa, portanto a taxa já aqui está, depois vamos tentar perceber se isto bate tudo certo. Depois da taxa, o número de períodos. Repare-se que, como eu tinha dito, uma coisa é o tempo, outra são os períodos, e eu suponho que aqui o número de períodos, já agora o número de pagamentos a serem efetuados, é os períodos vezes o tempo, ok? Portanto, aqui estaríamos sempre a falar, neste caso, em 360. Por acaso bate certinho, e já vamos ver se isto no final bate certo. O valor atual, que basicamente é o valor financiado, suponho eu. O valor futuro, e eu, antes de mais, queria só ver, exatamente, portanto, temos aqui estes dois últimos parâmetros, são opcionais, e, portanto, eu vou já eliminá-los, e depois já vou explicar o que é que eles na prática significariam e o que é que poderia mudar. Ok, parece que não correu muito bem, porque talvez este valor aqui tenha que ser exatamente em percentagem, ainda não dá. Eu vou aqui fazer um exemplo que me pareça ser adequado com números. Portanto, em primeiro lugar estamos a falar do juro. O juro aqui seria 0,035, 3,5%, e talvez aqui já comece a haver uma discrepância, porque nós aqui temos 3,5%, não sei se ele vai assumir. Depois temos, qual é que é o segundo parâmetro? Temos o número de períodos, portanto aqui seria 360, ok? E o valor atual seria 89 mil, portanto bate certo. Vou colocar 90 mil só para estar a atalhar, mas há aqui algo que ainda não bate bem, não está a bater certo. Suponho que este valor, exatamente, tenha que ser uma vírgula, e eu queria aqui agora perceber porque é que isto não bate correto, e provavelmente será este valor. Ele não consegue ler, mas taxa de juros de... parece-me tudo bem, na verdade. Na verdade, parece-me tudo bem. Mas se eu substituir esta taxa por 0,0 ou 0,035, já dá. Lá está. É o tipo de coisas que devem procurar. Se colocarem aqui taxa de juros, ele já não vai dar. Vamos tentar aqui mudar. Portanto, vamos ter que mudar. Eu pensei que ele conseguisse ler percentagens. Vamos ter que meter um número e vamos ter que meter aqui 0,035. Portanto, taxa de juros 3,5, e agora ele ler dali, que estranho, também não funciona. Aliás, exatamente, tem que ser uma vírgula, e eu não quero que ele arredonde, senão vamos aqui, formato de número personalizado, vamos aqui colocar 4 casas. Vamos aqui colocar este exemplo. Não, mas ele vai sempre aqui mudar. É curioso que eu pensei mesmo que ele de facto conseguisse ler uma percentagem aqui. É estranho. Eu vou aqui colocar estas casas decimais. Portanto, como é que eu faço isto de forma correta? Em teoria seria assim. Ok. Número personalizado. Vamos aqui colocar isto. Também não é assim. Nada melhor que o nosso amigo Google para nos dizer Format Number Google Sheets float several decimal places, format numbers, example. De facto, eu não sei como dá para ver, eu não sei tudo, não é? E, portanto, a ideia também é fazer aqui algum exercício com vocês.
Vamos aqui tentar perceber se ele me dá o que eu quero. Caso contrário, se eu demorar muito a encontrar, vou avançar, vou pedir a alguém para ver esta questão e depois, na próxima aula, atualizar. Ok, tão simples quanto isto. Já aqui está. Obrigado, Google. E já aqui temos então esta diferença, portanto 390, eu aqui, claro que a fórmula é diferente, porque eu estou a considerar 100 mil ali em cima, salvo erro, não, eu estou a considerar 89 mil e portanto eu aqui em vez deste valor, vou aqui considerar esta casa, portanto dá certinho. Já agora, aqui provavelmente é uma questão de preciosismo, portanto se ele continuar a assumir os 3,5%, simplesmente na mostragem do número não dá. E portanto, a ideia aqui é que tenhamos esta fórmula que nos dá o pagamento, e há outras fórmulas interessantes, eu já vou falar disso, mas nos dá o pagamento da obrigação. E neste caso aqui estamos a falar de, aliás, eu vou aqui passar esta parte um bocadinho, fazer aqui um bypass para nos dar 3.500 euros, o que se nós viermos à tal Mortgage Calculator que aqui tínhamos, nos dá uma prestação, aliás nem é necessário fazer este bypass porque nós colocámos o número exato aqui e portanto podemos ver que o monthly payment serão 400 euros, o que quer dizer que se nós dividirmos este valor por 12, vamos ter 259. Vamos aqui perceber o que é que está mal. 3,5%, correto. Portanto, parece-me tudo perfeitamente normal. Sendo que o PGTO, vamos aqui fazer uma coisa. PGTO example. Embora PGTO, salvo erro, é a função portuguesa, o Excel muda isso. Vamos aqui ver um exemplo concreto. Ok, 8%, número de meses ou pagamentos, valor do empréstimo, está certo, taxa de juro, aqui temos. Valor a poupar todos os meses para atingir. Exatamente, portanto, é simples. Esta parte aqui, à partida, diz só respeito ao capital, vamos ver. Portanto, temos 3.000... temos este valor aqui, não interessa, é já dividido por 12, 259, vamos fazer aqui uso desta calculadora, 259.86 vezes 12, é este valor aqui anual, naturalmente, e aqui temos, neste Mortgage Calculator, temos um total de principal de 3.091. Eu não estou a ter a certeza que esta fórmula se encontra completamente correta. Vamos aqui tentar encontrar um exemplo para ter a certeza que está tudo, que no fundo que esta função é exatamente o que eu quero. E esta função é a PMT, aliás, em inglês. Vamos aqui ver um exemplo. Portanto, aqui alguma coisa está mal, efetivamente. Ok, este valor aqui tem que ser dividido pelo... portanto, tem que estar congruente com o número de períodos, ou seja, é a taxa que se aplica ao número de períodos. Como o número de períodos já está multiplicado portanto, já são 30 vezes 12, já é de facto o número de pagamentos a ser efetuados, temos que dividir a taxa por 12, exatamente, 407, portanto bate certinho aqui com este simulador externo, e este é efetivamente o pagamento total mensal, portanto aqui na verdade é mais assim, portanto vezes 12, okay? Sendo que estes valores aqui são automaticamente calculados no quarto tom de cinzento, que coloquei o quinto por algum motivo, e cá está, temos a prestação. O que nos permite desde já calcular uma coisa interessante, que é a prestação, ou melhor, o cash flow mensal, que é muito simples. Será a renda menos a prestação menos todos estes custos. E para ser mais objetivo, eu vou colocar a prestação aqui em cima, portanto não tem grande coisa que saber, portanto a prestação vem aqui para cima e vamos calcular o cash flow mensal, desde já, como sendo
a renda aqui menos a soma entre condomínio, IMI, valor do seguro multirriscos, o valor para manutenção e a prestação bancária. Okay? Portanto, isto dá-nos um cash flow positivo deste montante e aqui vamos simplesmente multiplicar este montante por 12. O que quer dizer que no final do ano, e esta é a parte interessante, no final do ano vamos ter um cash flow positivo de 3.900 euros. Já agora, eu vou aqui utilizar uma coisa importante, que é o parâmetro 2 aqui. Nós estamos aqui a fazer as contas com 28%, mas vamos calcular outra taxa, por exemplo 0.3. Este parâmetro aqui é de entrada e, portanto, terá que ser aqui colocado desta forma. E estes 0.3 virão daqui, portanto, vamos manter os mesmos 0,28%. 28%. No fundo, é o valor. Okay? Eu vou aqui já colocar um comentário, que depois desaparecem quando eu replico, mas é essencialmente o imposto a pagar no final do período. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque vocês vão ver que, naturalmente, aumentando aqui um imposto para 0,5, vamos dizer, o imposto em sede de IRS, neste caso em particular, eu vou explicar no IRC tudo a um nível totalmente diferente, no curso de investimento imobiliário nível 2, está bem? Mas aqui estamos num exemplo académico muito simples, portanto, se o nosso parâmetro for 0,5, então o nosso IRS efetivamente passa a ser este. E, portanto, o cash flow, estamos a falar de cash flow líquido, já de imposto, será este, ou seja, o mensal vezes 12 e o mensal inclui isto e agora terá que incluir aqui, vamos também incluir este dividido por 12 e claro que isto aqui está, vamos dizer que é um abuso, não é, fazer isto, porque o cash flow líquido não pode levar aqui esta soma em consideração por uma simples razão, é que o imposto não é pago mensalmente, é só pago no final do ano. E, portanto, isso faz também muita diferença, mas aqui, de facto, estamos a simplificar muito. Isso faz, por exemplo, muita diferença, para terem uma noção, porque vocês podem rentabilizar o dinheiro que ainda não tiveram que entregar em imposto, não é? E, portanto, isso já faz uma grande diferença. Portanto, aqui temos aqui um problema, portanto, ele dá um cash flow líquido, negativo, o que não parece ser o caso, portanto, vamos aqui perceber porquê, mas talvez seja mesmo. Portanto, será a renda, menos todos os custos, e de facto o imposto é este. Mas, se não considerarmos esta prestação, exatamente, aqui temos um cash flow negativo, é exatamente isso. Portanto, se nós subirmos a renda para 1.000 euros mensais, já temos uma rentabilidade bruta de 7 qualquer coisa, temos uma rentabilidade líquida de 3 qualquer coisa, quase 4, temos uma renda anual de 12.000 euros e temos um cash flow líquido de 214,18 no final do ano. Portanto, este é um caso a break-even. Se considerarmos apenas 800 euros de renda, é muito simples. E já agora, em IRS, isto já me permite ilustrar um outro ponto, que é muito simples, que é não podemos deduzir o juro, coisa que eu vou explicar de uma forma muito pormenorizada nesta extensão no curso de investimento imobiliário nível 2, em que vamos deduzir o juro ao imposto, coisa que aqui não é possível. Vamos também fazer a depreciação do imóvel, o que depois nos vai gerar um imposto diferente a pagar, portanto mais reduzido, o que vai fazer com que o cash flow líquido seja aumentado. Para esta aula, basicamente, num exemplo simples, é isto que eu tinha para mostrar. Consideramos agora no nosso simulador aquilo que é a prestação a pagar ao banco, ou seja, a prestação da obrigação. Anualmente estamos a falar desta prestação. Esta prestação aqui é calculada com base nos valores que demos. Claro que aumentando a maturidade do crédito, por exemplo, para 40 anos, a prestação vai baixar e
o cash flow líquido vai também mudar. Se colocarmos aqui eventualmente 45, temos um cash flow já praticamente positivo, mas também podemos naturalmente ter outro fator. Vocês dir-me-ão que a taxa de juros hoje em dia, estamos a falar já agora, este simulador, eu disse há bocadinho, mas só para reforçar, só funciona para taxa fixa, ok? Em taxa variável isto já não é aplicado, naturalmente, terão que atualizar manualmente a Euribor ou então importar do online. Mas, por exemplo, se a taxa de juros baixar para 2,5%, então já tem um cash flow líquido todos os meses e um cash flow líquido no final do período. E, portanto, efetivamente é assim que as coisas se vão desenrolar. Eu vou só, antes de terminar a aula, colocar aqui também o cash flow bruto, o que não vai levar em conta. Vamos aqui calcular o cash flow EBITDA, portanto só antes do imposto, já leva em conta a obrigação. Este cash flow é basicamente este aqui e este é este, com as devidas. Aliás, não foi boa ideia porque as células não estão fixadas. Mas já lá vamos, portanto será tudo isto menos o imposto. Por acaso esta aqui até ficou bem, portanto serão estes custos a ser considerados, não é? Portanto, será a renda menos a soma do condomínio, do IMI, do seguro multirriscos, do valor para manutenção e a prestação. O imposto não é considerado. Temos aqui um lucro, um cash flow interessante, que depois, ao qual, no fundo, vamos ter que retirar. Portanto, basicamente o líquido será o EBITDA menos o imposto a pagar. E temos aqui também um cash flow, se quisermos, ainda antes desse, em termos conceituais, um cash flow antes da obrigação. Obrigações. Eu vou colocar sem obrigações, só para não ter que estender estas células. Vou-me forçar a isso. Vou naturalmente aqui fazer mais um trocadilho. Isto não vai correr bem. Portanto, eu terei que aqui atualizar. Será a renda, certo? Menos a soma do condomínio. É exatamente isto que aqui está. E, portanto, aqui vamos simplesmente multiplicar por 12. Portanto, está. Ou seja, a renda é esta, não muda, isto é só para efeitos visuais, para termos uma noção. O nosso cash flow anual é de 9.600 euros. O nosso cash flow sem as obrigações, basicamente só deduzindo os custos todos que temos, com o condomínio, IMI, etc., vai para os 7.830. Se tirarmos o valor da prestação, ficamos em 4.304. Se tirarmos também o imposto a pagar, neste caso, eu tenho aqui um imposto muito alto, e daí, já agora, há bocado, por isso é que estava a dar um valor muito alto. Vamos já agora aqui voltar a colocar 30 anos, uma taxa de juros de 3,5%, que salvo erro era o que tínhamos, mas com um imposto de 28% ainda temos um cash flow positivo, portanto líquido, positivo no final do exercício, ok? Mas basicamente esta é a ideia. EBITDA antes de imposto, já leva em conta as obrigações, líquido já depois da obrigação e do imposto, ok? Este simulador, apesar de ser o cash flow ter sido aqui um exemplo simples, e eu não falei tanto do custo do capital como queria, ainda não entrei no pormenor do juro e do capital e tudo mais, coisa que possivelmente vamos aqui dividir como também fizemos para o episódio 1, entre parte 1 e parte 2, e depois na parte 2 eu vou falar mais do juro e do custo de capital, tecnicamente de uma forma mais evoluída, por assim dizer. Mas a ideia é que retenham que é possível calcularmos diretamente o valor da prestação se estivermos a falar de taxas de juros fixas e, portanto, conseguirmos saber. Já agora, houve aqui também um pormenor importante. Este cash flow é positivo, vocês viram estes valores, tudo vos pareceu relativamente razoável, mas atenção que neste negócio só financiamos 70% do capital. Portanto, se financiarmos 100%, o que era aqui praticamente impossível na banca, poderíamos financiar de outra forma. Claro que o valor financiado aumentava bastante e, naturalmente, que o cash flow líquido também diminuía bastante. Já agora, apareceu aqui um erro na fórmula. Claro, ele está a dividir por 0, porque o capital próprio é 0. E vamos aqui também melhorar isto, antes de irmos embora,
antes de acabarmos este episódio, vamos aqui, e eu acho que tinha aqui um se, que é precisamente no imposto. Ora, aqui está ele. Eu vou aqui buscar um se. Não, é no IMT, exatamente. É esta fórmula aqui que eu quero, para ser um bocadinho mais rápido. Portanto, se o C15 for maior do que 0, aplica-se então a fórmula. Caso contrário, ele vai retornar 0. Não podemos dividir um número por 0. Aliás, podemos, dá infinito. Ora, D3115, suponho que seja esta a fórmula que nós devíamos aqui ter. Eu vou só andar para trás. Exatamente, aqui é C31. C31 sobre C15, precisamente. E aqui será D31 sobre C15. Portanto, D31 sobre C15. Agora já estará certo. Ou seja, se nós financiarmos os tais 0,7, já temos então aqui a nossa COC a 25,14 e portanto as coisas já parecem bem. Muito bem, na segunda parte eu vou tentar falar isto, estou a fazer isto muito dinamicamente, como já devem ter dado conta. Eu vou falar mais da parte do juro e do capital, explicar um bocadinho essa questão. Claro que estamos aqui em análise muito simples ainda, apesar de que para muitos de vocês certamente estes insights que eu aqui estou a passar já serão muito interessantes e o próprio simulador já vos dará uma ideia bastante boa daquilo que podem e devem fazer e que devem procurar nos vossos investimentos, mas depois na parte 2 vamos falar de facto do juro, ainda dentro do custo do capital, será uma das coisas que também faz sentido. Não vou entrar em mais pormenor nesta série gratuita sobre IRC, sobre outros tipos de impostos, sobre custo a apurar, sobre otimização fiscal, nada disso. Isso fica tudo reservado para o curso de investimento imobiliário nível 2. Se por acaso não sabem o que é, estará aqui em baixo, a minha equipa deixará o link para o curso de investimento imobiliário nível 1, que é onde têm que começar. E portanto, a partir daí, vocês são guiados a informação a sério, muitas videoaulas gravadas para realmente terem informação de qualidade para começarem a investir em imobiliário com base em informação sustentável. Foi tudo nesta aula, espero que tenham gostado e espero que vos tenha ajudado. Na parte de hoje vamos então falar do juro. Até lá, um abraço a todos e a todas, bons negócios imobiliários, fiquem bem.